Tô de volta aqui com o bônus, que parece até que foi pegadinha, né? Mas é que o vídeo ficou muito longo. Não longo, mas eu acho que iria ficar muito longo se eu tivesse colocado a quinta lição que eu trouxe da Índia. E hoje eu vou fazer um apanhadão das 4 primeiras, que você pode ver no vídeo aqui em algum lugar. E vou fechar com a última, que inclusive eu estou escrevendo um texto hoje sobre essa lição que eu tive lá durante esses 30 dias que eu passei estudando, me dedicando um pouco mais à filosofia do yoga. Então é assim, o primeiro eu anotei, tá aqui anotadinho, continua aqui na tela do meu computador. Nós conseguimos viver com menos. Eu dei alguns exemplos aí, falei da questão da minha mala. O segundo, sempre tem alguém por perto para oferecer ajuda, que foi de fato o que aconteceu comigo lá, tanto lá na Índia quanto em outros lugares. Então a Índia só veio para passar régua, sabe? O terceiro, semelhante atrai semelhante, os nossos iguais estão em todo lugar. E o quarto, viva o momento presente, porque eu estava muito preocupada, ansiosa e, enfim, tudo isso junto e misturado por conta de alguma resposta que eu estava esperando e esperando o teto abrir. Tem um negócio meio incomodando aqui. Esperando uma luz do teto, o teto abrir, descer uma luz, uma voz pela janela para poder receber uma grande mensagem do universo. E na verdade não funciona assim, né? Às vezes a gente está tão preocupado com o futuro, às vezes fica pensando no que aconteceu no passado e esquece de viver o momento presente. E ali eu estava numa grande oportunidade e estava deixando passar essa oportunidade por conta da ansiedade e talvez até da falta de confiança, porque eu acredito que quando a gente precisa ver alguma coisa assim, muito palpável, é porque a gente não tá confiando, né? Eu não tava confiando 100% e hoje eu percebo que eu tava com medo, né? Normal, e isso não quer dizer que a gente não vai ter medo. Vai ter medo. Cada decisão que a gente precisa tomar, cada passo que a gente precisa dar, vai causar muitas vezes um medinho, sabe? Aquela sensação de, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Ah, agora achei aqui o que tá me incomodando, uma fitinha aqui do colarzinho lá da Índia. Eu vou até arrumar aqui, depois a gente corta isso do vídeo ou não. Hoje eu quero fechar e eu tô sentada aqui no chão da casa da Tola. Não consegui ainda filmar a Tola, vamos ver se a hora que ela chegar eu filme pra vocês verem aí quem é, de quem que se trata, de quem que eu tô falando. Lembrando que foi a pessoa que me trouxe pra cá, em Dubai, há 3 anos e um pouquinho. E eu tô aqui hospedada na casa dela, nesse pit stop que eu tô fazendo. E provavelmente quando esse vídeo for pro ar, eu já não estarei mais aqui em Dubai. Eu vou estar na Tailândia, na verdade eu vou estar em Oman. Mas amanhã, considerando o dia que vai ser postado esse vídeo, hoje provavelmente aí para vocês é dia 31 de outubro. Então eu estarei em trânsito por Oman e chegando durante a madrugada na Tailândia. Então, vocês já estão sabendo de primeira mão. Enfim, vai ter muita coisa bacana, é o sonho da vida, de fato, a Tailândia, como vários outros países. Eu falo isso de todos os países, né? Depois, quando eu sair da Tailândia, eu vou dizer, gente, a viagem da vida, a melhor viagem que eu já fiz, o melhor país e tudo. Eu sempre faço isso e depois, até a próxima viagem, até o próximo encantamento, eu sempre digo que a última foi sempre a melhor. E hoje, vocês viram aqui que o negócio tá complicado aqui pro meu lado, né? Já eu vou tirar esse negócio. Então, hoje eu quero falar sobre o que eu estou escrevendo, inclusive. Eu estou escrevendo uma semana antes, né? Que eu vou postar amanhã esse texto lá no Substack, que fala sobre o dia da minha apresentação na prova prática. Na verdade, não é uma apresentação, era a prova prática do curso, tipo um fechamento do curso. Eu tinha que dar uma aula para os meus colegas ali, para os meus alunos. E qual foi a lição, assim, que eu tive nessa aula? Bom, eu vou
explicar mais ou menos para vocês bem rapidinho assim o que aconteceu. Em março eu estive no Nepal, tá? Eu fiz um retiro de yoga, tive algumas intercorrências lá porque eu não acompanhei a turma no primeiro dia das práticas e tal. Aí no segundo dia o professor viu que eu estava meio perdida e decidiu me pedir pro dono da escola que estava fazendo aula ali com a gente, me dar uma aula meio que particular. Porque, resumindo, ó, ela tá perdida, dá um jeito, leva ela pra lá, senão ela não vai aproveitar nada. E ele me deu aulas de yoga, assim, de uma forma bem básica. Olha, essa posição significa isso, mas assim, coisas aleatórias, sabe? Uma posição aqui, uma posição ali. Eu não fiz uma aula inteira de yoga em grupo, eu fiz aula sozinha. E muito, assim, era um retiro, eram só práticas, não tinha nada de aprendizado, era só para praticar. Então ele me mostrava as posições para praticar e eu fazia. Mas quando você chega num lugar que você não sabe nada, você até faz as posturas, mas você tá copiando uma postura. Mas mesmo assim, eu quis me aprofundar nessa prática. Eu falei, não, bora lá, eu já tinha tentado fazer yoga lá em 2012, 2010, 2012. Não, na época não era para mim, eu era muito acelerada, muito agitada, então eu ia para aeróbica, eu ia fazer as coisas assim com mais dinâmica. Mas eu falei, não, eu quero me voltar para essa prática, até por conta de outras coisas que eu estava fazendo que tinham muito a ver com o yoga. Mas quando eu cheguei na Índia, várias coisas aconteceram. Se vocês não acompanharam, tem vários vídeos que eu já contei os perrengues que eu passei lá. Mas o primeiro perrengue foi: eu tava sem remédio da minha pressão, a minha pressão ela é um pouco alterada, então se eu fizer atividade muito dinâmica, assim, de muita atividade aeróbica, ela vai subir se eu não estiver tomando remédio. Se eu tomar o remédio, tudo bem. E aí eu tava com a minha pressão tava subindo, a minha cabeça tava doendo, tinha ainda a implicação do café, porque a ausência do café, a abstinência, me deu a síndrome da abstinência, né? A ausência do café me deu síndrome de abstinência, então confundia a minha dor de cabeça com a pressão. Enfim, o meu aparelhinho tava na mala que tava perdida. Então, várias coisas tinham acontecido ali na primeira semana que eu não consegui assistir todas as aulas, né? As aulas iniciais. E quando eu cheguei lá para assistir, gente, parecia uma piada, parecia um meme, porque a professora começava, a professora, o professor, né? Porque a gente tinha aula de manhã de Ashtanga, que é uma aula mais dinâmica, e à tarde a gente tinha de Hatha Yoga, que é mais tranquila, que é mais no flow, assim, no fluxo. E quando eu cheguei na primeira aula, né, perdida, porque eu já tinha perdido a aula, eu tava totalmente, né, onde que eu caí de paraquedas aqui. Quando eu cheguei na aula, tava todo mundo fazendo os movimentos, as posições, né, os asanas que a gente chama, com a maior desenvoltura. Parecia que tava todo mundo ali ensaiando, tinha acabado de ensaiar uma coreografia. E eu olhava aquilo, eu falei, gente, o que eu perdi aqui? Como que esse povo acabou de se conhecer e todo mundo já tá dançando igual, né? Todo mundo já tá fazendo os mesmos movimentos. Até então, eu não fazia a mínima ideia do que era yoga, do que realmente era yoga. Eu não tinha feito nenhuma aula, assim, igual tava fazendo ali. E eu falei, nossa, vou me dar muito mal aqui, porque eu não tô entendendo nada, eu não sei nada. E o professor, ele gritava no nosso, não no nosso ouvido, mas assim, perto da gente, palavras em sânscrito. E eu ficava perdida, porque eu não fazia a mínima ideia do que ele tava falando. Aí eu falei, eu vou me dar mal, eu não vou acompanhar isso aqui, não vai rolar. E na aula à tarde a mesma coisa. Aí eu cheguei pra professora da tarde e falei pra ela, eu falei, olha, eu tô perdida, eu não faço a mínima ideia do que tá acontecendo aqui, eu tô com a pressão alta, eu não vou poder participar das aulas, eu vou assistir, eu vou anotar. Ela falou, olha, faz o seguinte, senta ali, faz as suas anotações, você não precisa fazer a aula, vê se você entende. E eu fui assim, aos pouquinhos. Gente, eu levei umas 3 semanas para entender o que o professor falava, porque ele falava palavras em sânscrito. Por exemplo, ele parava do nosso lado e falava Trini, Chatwari. E eu ficava olhando o que será. E daqui a pouco ele Panchaha, sabe quando você dá até um pulo? E isso queria dizer 3, 4, 5. Eu levei 3 semanas para entender que o que ele estava fazendo era só contando do nosso lado a respiração que a gente tinha aqui. Fazer um tipo de respiração que era, o nome da respiração é Ujjayi. Aí ele, Ujjayi. E eu só levando susto e só olhando e imaginando o que estava acontecendo naquela classe. Porque tava todo mundo entendendo, tava todo mundo integrado, tava todo mundo coreografando
coreografando ali a mesma dança, enfim. E aí eu tava zerada nesse sentido. Então, o meu forte não eram as posições. Eu meio que decorei uma aula para poder fazer a minha prova prática, levei para o professor, pedi para ele dar uma olhada para mim, ver se tá ok, ver se eu tô viajando, e eu decidi fazer uma aula para pessoas com limitações, para terceira idade, ou pessoas que têm problema na mobilidade, que na verdade eu tava fazendo uma aula para mim, porque eu tava cheia de senão. Ah, não, eu não posso fazer isso, senão acontece aquilo, eu não posso fazer isso, porque senão vai acontecer aquilo outro. E aí eu falei, professor, tá ok? Ele, não, tá ótimo, vamos só... A única coisa que ele mudou foi uma sequência que eu coloquei para fazer a mesma sequência 3 vezes, que é o que a gente chama de saudação ao sol. Ele falou, Andréia, se você for contar aqui, eles vão fazer 36 vezes. Pela idade, pelo perfil dos teus alunos, é muito para eles, vamos mudar para 2. E fez uma última posição ali, que era para descansar, para deitar no final, né, para fazer aquela curva, né? Você tá aqui na saudação ao sol e aí você vai diminuindo o ritmo até entrar no momento de relaxamento, até para o seu corpo dar aquela desacelerada. E aí ele me deu essas 2 dicas, né? Eu preparei a minha aula e tive todo o problema da minha lombar, eu fiquei sem andar no domingo, tive que tomar uma porção de remédio anti-inflamatório, passar pomada, enfim, para conseguir estar pelo menos na segunda-feira, que seria o dia da minha prova. Então a lição que eu levei foi: investe naquilo que você é bom. Deixa eu ver como que eu escrevi aqui. Foco nas forças e não nas fraquezas. Ou foque nas forças e não nos seus pontos, nas suas fraquezas, mas assim, foque nos pontos de melhoria. Porque como eu não era boa de asanas, como eu não era boa nas sequências e tudo, eu fiz uma aula super simples, fiz uma aula que envolvia muito mais aquecimento, relaxamento, e dei foco naquilo que eu me sentia mais segura. E o que eu me sentia, onde eu me sentia mais segura? Na parte da meditação, na parte a minha professora falou, Andréia, a sua aula, ela é uma aula que agora ela explicou em inglês, eu tô tentando trazer isso para o português, mas tipo, focado na sua força interior. Não era na força muscular, não era no asanas, não era nos asanas, não era na posição muito bem feita, mas na sua força interior, porque se você imaginar uma pessoa mais velha que de repente nunca praticou yoga, porque não tem a ver com a idade, se você tem uma prática constante, você vai envelhecer com força, você vai envelhecer com flexibilidade, você vai envelhecer com equilíbrio. Agora, se você não tem nenhuma prática, não tem nem a ver com a idade. Eu tô com 51, acabei de completar bem fresquinho, e eu tenho um bom equilíbrio, uma flexibilidade ok, mas eu não tenho força para muitos movimentos, porque eu parei. Eu dei uma estacionada aí na minha caminhada, mas eu posso retomar essa força. Só que até que isso aconteça, eu preciso trabalhar minha força interior. Então foi mais ou menos isso que ela falou. Você focou muito mais na força interior, no yoga que tá focado na força interior. E depois ela falou da meditação, que o pessoal elogiou, que o pessoal gostou. Depois eu vou contar como foi essa aula. E os próprios alunos vieram me dar um feedback depois. Então foi muito legal saber que naquele momento não que eu tenha deixado a parte das posturas, não que eu não ache importante, mas aquilo ali poderia mais me confundir do que me beneficiar. Então eu falei, eu vou fazer a coisa mais simples possível, aquilo que a gente faz na academia, que não necessariamente faz só no yoga, né? Aquilo que a gente faz na academia, aquilo que eu já sabia o nome, os movimentos, o respira, inspira, expira. Então eu deixei essa parte um pouco em segundo plano para trazer para o primeiro plano o foco no crescimento e na força interior, e isso foi ótimo. Então essa lição que eu deixei não foi para os alunos, mas foi para mim mesmo. No que a gente é bom, no que você é bom. Então foca nisso, e as outras coisas você vai melhorando no caminho, na caminhada. Então eu fiquei super feliz com o resultado, fiquei feliz com o comentário, o feedback da professora, o feedback dos alunos, e percebi que de fato esse é um caminho para a vida, não teve a ver com o yoga
yoga, não teve a ver com a minha prova, não teve a ver com aquele momento. É focar naquilo que a gente é bom ou naquilo que a gente tem de melhor para poder, a partir dessa autoconfiança, porque gera muita autoconfiança, a gente conseguir fazer esse trabalho de aprimoramento nos nossos pontos de melhoria. E lá vai o vídeo ficando comprido de novo. Vou parar por aqui, curte, comenta aqui embaixo se você tem essa dificuldade muitas vezes de focar nos seus pontos fortes, e se inscreve no canal, porque a partir do próximo vídeo vai estar tudo aqui, paisagem, cenário, tudo da Tailândia, porque provavelmente o próximo vídeo eu já devo gravar lá da Tailândia. Ainda não tô, tá? Tô em Dubai, mas os próximos vídeos eu devo gravar a partir de Oman e da Tailândia, tá bom? Te vejo por lá.